Porque o próximo assunto que a gente vai tratar, pai dá a vida para proteger um filho, uma filha. Verdade. Porque se eu falar para a senhora que um pai está sendo acusado de violentar a filhinha de 8 anos? Hoje assistindo o Primeiro Impacto, e eu costumo fazer isso todo dia, com o Marcão do Povo, é um baita comunicador. Daqui a pouco eu vou repercutir a participação do Ricardo, do Fernando Moreno. E o Ricardo, ele já está a postos, nós já vamos aterrissar em Sinop. Aí, ó, aí tá ele, já falo contigo, Ricardo. Essas imagens que a senhora está vendo, seria... Como é que eu chamo um ser humano como esse de pai? Não dá para chamar. Ele foi preso, acusado de abusar da filha de 8 anos. Ela podia ter 10, 12, 15, 16, que é monstro igual. Mas 8 anos de idade. Ricardo, eu estava dizendo agora há pouco para a audiência, primeiro parabéns. Hoje você brilhou em nível nacional, participou do Primeiro Impacto com o Marcão, maestria, levou a informação com seriedade, conduziu com maestria. Tu é um craque aqui do grupo Roberto Donner. Antes de passar a palavra a você, eu quero fazer uma pergunta bem rápida. Você é pai, Ricardo? Sim, Pop, sou pai. Acho eu que nem precisa ser pai. Eu perguntei, mas já veio a resposta. Para você ficar no veneno com uma matéria como essa. Ô, Ricardo, conte mais detalhes a mim, ao Evandro, a todos que estão na audiência, a maior audiência dessa faixa horária. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Pop. Bom dia a você, bom dia ao telespectador que acompanha o seu programa. Caso revoltante, Pop. O homem foi preso, é Paulo César Bem-vindo, 53 anos de idade. E olha, Pop, o que mais revolta é que já foi feito o exame de corpo de delito nesta criança. E a perícia comprovou que ocorreu conjunção carnal. E já há algum tempo, ou seja, o homem, né, que é o pai desta menina de 8 anos, há pelo menos 2 anos estava praticando sexo, literalmente praticando sexo com a própria filha de 8 anos de idade. Outro ponto, Pop, que revolta ainda mais, é que quando ele foi preso pela polícia, no depoimento na delegacia, ele acabou jogando a culpa para a criança. Ele informou aos policiais que era a criança que provocava ele, que a criança que procurava ele, por isso que teria cometido esse tipo de crime. Pop, nós temos a entrevista com o delegado Dr. Hugo Ângelo Reck de Mendonça, que é o delegado responsável que trabalhou durante o final de semana para conseguir na justiça o pedido de prisão para esse homem antes que ele foragisse da cidade. E isso aconteceu, ele foi preso e está à disposição da justiça. Quando você quiser, Pop, a entrevista do delegado está aí à sua disposição. Deixa eu perguntar para a senhora, tá? Deixa eu perguntar para o senhor, tá bom? Acha mesmo que vai ressocializar? Criminoso sexual, na minha opinião, nunca, Pop. Dona, o cara fez... Não faz com ninguém, né, dona? Ele fez com a filha dele. Há 2 anos. A menina tem 8 anos de idade. Há 2! Então ela tinha 6 anos de idade? E olha o depoimento absurdo dele dizendo pra polícia que quem provocava ele era a criança. O problema de criminosos sexuais, Pop, é identificá-los antes de cometer o crime. Porque na maioria das vezes ele convive com a criança, nesse caso o pai biológico. O que é que faz com um monstro como esse? O que é que faz com um cidadão, tem que chamar de cidadão, né? Porque não é um extraterrestre. O que é que faz, dona? Amarra ali no umbigo, não é bem o umbigo que eu quero falar, é porque tem criança aí perto da senhora. É porque tem criança perto do senhor. Amarra o umbigo, não é bem o umbigo. Amarra o umbigo e ergue ele. Pra ele nunca mais na vida dele fazer isso com nenhum. Ô Ricardo, aqui seria fácil, no sentido da palavra, de dizer comandante, dá play. Nenhum ser humano merece ser chamado de lixo, porque dependendo do lixo, você consegue reciclar. Eu não sei se um ser humano como esse é possível reciclar, Ricardo. Exatamente. Não sei, de verdade.
É difícil, né, Pop? A gente espera que a justiça condene este homem, né? Porque ele foi preso com autorização da justiça, mas ele ainda precisa ser julgado. Mas tem todas as provas suficientes, o depoimento dele, o depoimento da criança, na qual o delegado falou que é muito forte, até para ele, que é acostumado a mexer com casos importantes. É um depoimento forte para ler, porque o que a criança relatou na delegacia de polícia é impressionante, Pop. Você ouviu o que disse o Ridium? Você ouviu, Evandro? Se o doutor delegado, que já está acostumado a lidar com assunto tenso, porque o doutor delegado se prepara para enfrentar assuntos, né, cabuloso como esse. Ele se assustou. Pop, é um crime tão nojento que nem a comunidade carcerária, onde lá tem assassinos, tem bandidos e traficantes, não permitem. Não permite. Pois é, Evandro. Mas cai lá dentro, aí ele vai dizer que aceita Jesus e não há problema em aceitar Jesus enquanto e fica em uma ala separada, óbvio, né? Óbvio, nenhuma recepção digna podem dar a ele. Exatamente. Porque nesse momento, agora há pouco vocês mostraram um vídeo dentro do presídio, se tem celular, tem TV. Então é muito provável que lá dentro quem já está sabendo que está chegando mais um. E olha o crime que o cara cometeu, pai. O cara violentava a filha dele há 2 anos, a menina tem 8 anos. Como é que você acha? No Brasil não tem prisão perpétua. Essa menina foi condenada à prisão perpétua. E ele não fica mais do que 15 anos na cadeia. Aliás, essa é a pena máxima para um estuprador. Agora, Pop, você imagina a situação de um cidadão desse que pode voltar às ruas em pouco tempo. Ele pode voltar a cometer o mesmo crime. Nós já mostramos aqui barbáries. E essa, eu já vou chamar a matéria, comanda. É porque não é fácil a gente lidar com esse assunto quando envolve criança. Você tem a opinião da audiência, Evandro? Tenho sim, sabe por que eu tô perguntando pra você? Porque às vezes eu e você, a gente tá viajando na maionese. Não, eu tenho a opinião da audiência e ela não difere muito do que a gente pensa, não. Eu quero ouvir, comanda. Aí eu vou pra matéria, com a vossa permissão. Bom dia, Pop. Bom dia. Nossa, é revoltante ver uma coisa dessa. O próprio pai, que era pra cuidar da criança, faz uma coisa dessa, ainda vem falar que uma criança provocou ele. Ou vontade pai de pegar herói, né, um homem. Homem não, uma praga dessa, porque é uma peste, um lixo, é um verme desse aí, endemoniado. Deus me perdoe de falar, eu sou mãe, mas se eu pego um safado canalha desse aí, eu juro que eu mato. Eu mesmo mato com minhas próprias mãos, nem que eu vou preso, mas que eu mato uma merda dessa, eu mato. Tomara a Deus que ele leve uma lição bem dada. Tomara que castre um troço desse. Ou revolta que dá na gente. Eu imagino. A senhora é mãe? Eu imagino. E não precisa ser necessariamente pai ou mãe para se revoltar, não. Você fica no veneno. Depois dessa matéria eu falo em suavizar. Agora eu não tô nem com cabeça para suavizar. Dá play, deixa eu ver, vai. A vida dela tem sido o sofrimento. Parece que a mãe tem alguns tipos de problema com bebida e álcool na região de Cáceres. O padrasto que essa mãe estava convivendo teria abusado dos irmãos dessa pequena vítima, irmãos por parte de mãe. Inclusive essa criança acabou indo para um abrigo onde ficou até os 6 anos de idade. E com 6 anos, infelizmente, entregaram para esse pai, que acho que nunca tinha tido nenhum tipo de convivência com essa criança, e desde os 6 anos ela vem sendo abusada por ele, infelizmente. Com o tempo ela passou a conviver com outras pessoas que cuidavam dela durante a semana, e várias pessoas perceberam esse tipo de comportamento, principalmente quando dizia que ela tinha que voltar no fim de semana para a casa do pai. Ela chorava, tremia, colocava a mão entre as perninhas, então dava todo o sinal de que tinha abuso. Conseguiram, com bastante conversa, que ela contasse vários casos absurdos, infelizmente. Então, quer dizer, não bastasse esse sofrimento de morar num abrigo até os 6 anos, dos 6 anos até os 8, que é a idade dela hoje, ela vinha sendo abusada por esse elemento que realmente não dá para chamar de pai, porque eu sou pai. Pai é uma pessoa que cuida, que protege. Isso aí, para mim, é outra definição. Depois da denúncia, fizemos várias diligências, perícias, inclusive. Confirmamos ruptura imenal numa criança de 8 anos, o que é incontestável daí a situação do abuso. E com o apoio do Judiciário, do Poder Judiciário e do Ministério Público, que foram muito diligentes e rápidos na análise do pedido de prisão, conseguimos fazer a prisão dele na sexta-feira. Acabou chegando ao conhecimento dele que nós estávamos investigando e ele estava já se preparando para fugir.
Inclusive, esse foi um dos argumentos do pedido de prisão, que ele não é natural do estado, nem da cidade, não tem raízes, a chance dele fugir era muito grande. Realizamos a prisão dele, na delegacia ele foi interrogado, foi filmado, alertado do direito dele ao silêncio e que ele podia colaborar, que aquele era o momento se ele quisesse. Ele acabou comentando algumas situações, mas, como é costume em casos desse tipo, jogando a responsabilidade na criança, dizendo que a criança que procurava ele, coisa de abusador que tenta tirar a responsabilidade dele, né? Ele não deu os detalhes que a criança deu, mas o pouco dos abusos que ele falou que cometeu já confirma a versão da pequena vítima. Vem de outro estado, não tem paradeiro certo e graças a todo mundo que trabalhou no caso, ele foi tirado do convívio dessa criança. Segundo a perícia, a ruptura imenal é antiga. Isso mostra que ela vem sendo abusada há bastante tempo. Os depoimentos dela são bem pesados, é difícil a gente ler e ouvir isso de uma criança. E o pouco de satisfação que a gente tem é quando consegue aplicar a justiça e tirar a impunidade desse tipo de pessoa, quando ele vai preso. Para mim é o melhor momento, melhor do que esse é só a hora que ele for condenado. E aí, dona? O que eu falo pra senhora? E aí, meu irmão? O que eu falo pro senhor? O cara tem... Perdão, Evandro. É que as palavras não fogem, não. É que eu fico pensando... Ele recebe a bênção de Deus de poder criar uma criança. A criança estava em uma casa transitória porque estava em condições, digamos assim, de risco com a mãe. Ele é pai biológico e foi retirado do convívio da mãe e entregue para o pai quando a criança tinha 6 anos, Pop. E ali ele começou a abusar dela, né? Você vê como é difícil identificar um criminoso sexual. Provavelmente esse homem passou sim por uma avaliação psicológica antes da criança ser entregue para ele. E mesmo assim esse fato aconteceu. Tá preso, vai ser encaminhado ao presídio e tomara que por lá ele permaneça por todo o tempo possível. Porque a filha dele, ela já está condenada à prisão perpétua aqui na cabeça, ó. Por toda a vida ela vai lembrar de que foi violentada por aquele que deveria dar proteção a ela. Deveria ser o herói. O herói, né, cara? Que loucura. Antes de partir para outros assuntos, eu gosto de poder ouvir o que a audiência pensa, até para que eu e o Evandro, a gente possa, assim, tá sempre tentando falar algo que em casa o amigo vai dizer, o Evandro foi grotesco, nosso Pop foi insensível. Ouvir a opinião dos assuntos tratados, sabe, Evandro? Exatamente, tem muitas opiniões, Pop. Me dê alguma delas, por gentileza. Bom dia aí, Pop. Ivonildo, daqui do CPA. E aí, Ivonildo? Eu sou pai também, entendeu? Também. Eu acho o seguinte, é fazer com ele a mesma coisa que ele fez com a criança. A mesma coisa. E tem mais pessoas participando. Fabiano do Tijucal agora. Pop, na verdade isso aí não é um pai, isso é um monstro. Concordo. Pai quando é pai, ele é um herói. É. Ele dá amor, dá carinho, dá respeito. Verdade. Esse é um monstro.